Desconforto que não é meu, não fica comigo. Quem me disse essa frase foi uma das minhas melhores amigas, Maria Clara Brito. Clarinha, um beijo! Ela estava me contando a situação que havia acontecido com ela e como ela se posicionou e finalizou todo o acontecimento, toda a história com essa frase. Desconforto que não é meu, não fica comigo. É bem verdade que eu tenho uma jornada de vida onde eu sempre tive um posicionamento mais crítico, onde eu sempre me posicionei diante das situações, mas eu confesso que antes eu não sabia fazer isso muito bem, eu não tinha muita estrutura emocional e isso me custou muito caro. Foi o que eu falei para dois amigos que me conhecem há muito tempo e haviam mencionado essa característica minha e como eles admiravam e como eles gostariam de ser mais assim. Só que o que eles não sabiam é exatamente isso, quanto isso me custou. E claro, eu gosto muito de ser uma pessoa que se posiciona diante das coisas, mas hoje eu tenho um pouco mais de prudência, eu tenho um pouco mais de cuidado para saber quais são os conflitos, as brigas, as situações nas quais eu vou me posicionar e como eu vou fazer isso. Devolver o desconforto ao remetente significa se posicionar. E em algum momento a vida vai nos convidar a tomar essa atitude ou ter essa posição, seja para a gente estabelecer nossos limites, seja para a gente respeitar nossos limites, seja para a gente imprimir para nós e para o mundo uma posição de autovalorização e de autorrespeito. É um momento que exige uma certa sensibilidade e delicadeza de ambas as partes. E mesmo o assunto sendo delicado e sensível, a conversa não precisa ser tensa. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal do Pensando e Fazendo podcast. Eu sou a Lúria e aqui eu compartilho ferramentas para a gente ter uma vida mais leve, potente, feliz e autêntica. Se você gosta desse tipo de assunto de autodesenvolvimento com muita autenticidade, eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo, deixar um comentário aqui embaixo. Eu sempre quero saber a opinião de vocês e vocês sempre me deixam curiosa. E claro, deixar o like, porque isso ajuda demais o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Sempre que eu penso sobre conversas difíceis, eu sempre imagino que a principal dificuldade é da pessoa que ouve. Porque se tem uma coisa que essa conversa é para o ouvinte, para quem está recebendo de volta o desconforto, é desconfortável. Talvez seja até redundante, mas todas as vezes que eu penso sobre conversas difíceis, eu sempre chego à conclusão de que a conversa se torna ainda mais difícil porque quem está ouvindo não está numa posição muito confortável. E aí, às vezes, a gente evita ter essa conversa por medo de não saber como que o outro vai receber essa mensagem, de como ele vai reagir. Porque sim, gente, mesmo pessoas em idade adulta, elas podem apresentar alguma dificuldade para ouvir um feedback negativo, ouvir uma crítica. E quando há um nível de hierarquia nessa conversa, hein, gente? Imagina você conversando com seu chefe, ou com algum cliente, ou com alguma pessoa importante, onde o que você vai falar, como você vai se comportar, importa no final das contas. Ou a qualquer outra relação de hierarquia aí, onde uma pessoa ocupa uma posição mais baixa e a outra pessoa ocupa a posição mais alta. Porque, querendo ou não, quando se tem hierarquia, a pessoa que está no nível acima, ela tem certos privilégios, certas vantagens em relação à pessoa que está ocupando o nível mais baixo. E aí, o respeito precisa prevalecer sobre tudo. Quando uma relação hierárquica chega a um nível de desconforto, é porque houve alguma falha de comunicação em algum momento ou reforço de algum comportamento equivocado de uma das partes. Agora, obviamente, a partir de agora e para sempre, você tem que adotar uma postura condizente com seus limites. Além de respeitar o limite dos outros, também é importante você fazer uma reflexão sobre quais são as coisas da sua vida pessoal que você vai contar em algum ambiente que exige algum tipo de hierarquia. Porque quando a gente conta sobre a nossa vida, conta sobre nossas questões pessoais, querendo ou não, a gente abre ali uma brecha para vulnerabilidade. Quando a gente tem essa brecha de vulnerabilidade, a outra pessoa pode nos manter naquela relação de uma forma que a gente se sinta preso ou culpado. Por se tratar de uma conversa difícil, eu prefiro fazê-la pessoalmente. Escrever pode levar a interpretações equivocadas, além de parecer mais agressivo e gerar mais conflito.
Para mim, pessoalmente, também é mais fácil eu conseguir escolher melhor as palavras, mas sem deixar de transmitir o objetivo da minha mensagem. Se você não conseguir ter essa conversa pessoalmente, a depender da situação, aí você vai avaliar, obviamente, faça por chamada de vídeo. Antes de comprar esse conflito, eu gosto muito de pensar se é um conflito que vale a pena. Se é uma pessoa importante para mim, se é uma coisa que pode vir a se repetir, se o outro é capaz de compreender o que eu estou levando, porque essa conversa é uma conversa que gera um desgaste emocional e, de certa forma, um desgaste na relação também. Então, eu gosto de avaliar se a energia que eu vou investir nesse conflito, se vai valer a pena. Agora, se você vai ter essa conversa, é porque essa conversa é importante para você, porque essa pessoa é importante para você. Então é muito importante que você assuma uma postura neutra, nem uma postura de submissão e nem uma postura de superioridade. Respeito acima de tudo. É uma conversa que pode ter um alto nível de diplomacia, mas também não seja tão informal e leve as coisas a sério. Essa conversa é um momento que exige maturidade, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Seja prudente. Antes de você tomar a decisão de chamar essa pessoa para conversar, é muito importante você revisitar a situação como um todo e se ater aos fatos do acontecido. Você tem que manter o foco no que de fato aconteceu, não no que você imagina que pode ter acontecido. Pense, qual é o motivo do seu desconforto? Quais fatos embasam esse desconforto? É muito importante a gente pensar nessas duas coisas, encontrar de fato os fatos do acontecido para a gente evitar interpretações equivocadas e injustas. E assim você terá argumentos que sustentam o teu sentimento e o teu posicionamento. Eu gosto de ser clara e ser objetiva sem ser agressiva. Eu não tenho o menor interesse de que a outra pessoa reaja agressivamente à minha fala. E por isso, eu penso bem quais são as palavras que eu vou utilizar nessa discussão para poder expor a situação e não deixar de falar aquilo que precisa ser dito. Por exemplo, se alguém me conta uma história dizendo que foi demitido ou que foi expulso, eu vou receber essa mensagem com um certo impacto. E completamente diferente se essa pessoa, por exemplo, estivesse contando para mim que ela foi convidada a se retirar. Convidada a se retirar ou ser demitida ou expulsa é praticamente a mesma coisa no final das contas. Você foi convidada a sair de um espaço. Mas as palavras que você utiliza mudam como o ouvinte recebe as palavras. Se eu falar eu fui expulso ou fui demitida, eu vou gerar um impacto emocional muito grande, um choque, talvez uma revolta, talvez um sentimento de injustiça. Mas quando eu falo fui convidada a me retirar, no mínimo a pessoa vai pensar o que é que você está querendo dizer. E quando você escuta a palavra convite antes de ouvir retirar, fica parecendo que é uma coisa positiva. Então, tem esses truquezinhos. Eu acredito muito que é importante também a gente escolher não só as palavras, mas também os momentos, porque uma palavra mal colocada em um dia que está sendo ruim para uma pessoa é completamente diferente de uma palavra bem colocada em um dia mais tranquilo. Então, se a gente está falando de empatia o tempo inteiro na internet, a gente também tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é não precisar agir com tanta crueldade, com tanta agressividade uns com os outros. Um golpe com a língua pode quebrar até os ossos. Mantenha a voz baixa e calma, mas nomeie tudo o que for necessário. E por ser uma conversa desconfortável, vai ser desconfortável sobretudo para quem ouve. E quem ouve pode ter duas reações. Uma, essa pessoa pode concordar ou receber o feedback de uma maneira mais tranquila, o que às vezes é difícil, porque nós adultos temos um ego bastante inflado e muitas vezes eu vejo adultos se comportarem igual criança ou adolescente birrento porque não pode ouvir uma crítica, ou melhor, porque não tem emocional para ouvir uma crítica. E isso atrapalha muito a nossa vida e o nosso crescimento, viu, gente? Inclusive, aqui no canal tem uma aula sobre como fazer uma crítica e como receber a crítica. E como identificar uma crítica, porque nem tudo é crítica. Então, vou deixar aqui marcado tanto nos cards quanto aqui na descrição do vídeo. Se por acaso a pessoa resolver negar aquilo ou discordar, é importante que ela traga argumentos que sustentem o ponto de vista dela.
Se por acaso ela não traz argumentos e fica só nessa de Não, isso não aconteceu, eu não lembro, essa é a sua interpretação. Se eu fiz isso mesmo, me desculpe. Acho que você tá louca. Acho que é como tá batendo em você. se você já examinou a situação toda e você tem fatos que argumentam o seu desconforto, o seu sentimento, por que é que alguém vai querer descredibilizar você? Não, e pior, por que é que você vai acreditar na descredibilização de outra pessoa? Descredibilização, nem sei se essa palavra existe, mas se não existir, agora ela vai existir, tá bom? André de Barros, manda um beijo, um abraço. Mas, gente, se essa pessoa fica na defensiva, não consegue reconhecer, não consegue entender, não se abre para ouvir o seu ponto de vista, não se abre para ouvir os seus argumentos, infelizmente, essa pessoa vai ter dificuldade de compreender o que você está trazendo. Significa que as possibilidades de mudança de comportamento dessas pessoas são baixas, porque o primeiro passo para a gente poder fazer uma mudança na nossa vida, nas nossas atitudes e como as pessoas é reconhecer o nosso erro. E se a outra pessoa não consegue reconhecer isso, infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer. Mas poucas são as pessoas que têm coragem de devolver o desconforto ao remetente. Muitas pessoas preferem fazer a política da boa vizinhança e ser bonzinho e perdoar tudo e passar por cima ou simplesmente ignorar e sumir. Isso aqui no Brasil, então, a gente tem um medo de desagradar, a gente trata o outro, às vezes é até falso, né? Mas a gente não consegue ser sincero. Vocês sabem que eu fui parar na terapia exatamente porque eu estava precisando entender como comprar melhor os meus conflitos, como me posicionar de uma maneira em que eu, enfim, avaliasse a situação e visse que eu estou sendo justa, que eu estou sendo ética, que eu estou sendo fiel a mim mesma, que eu não estou sendo ingrata, injusta. Porque antes eu me metia em qualquer briga, em qualquer conflito. Eu comprava coisas que não tinham nada a ver comigo. Aí, quando foi que eu comecei a aprender tudo isso que eu contei aqui no vídeo? Eu aprendi vendo pessoas próximas a mim, meu professor de teatro, que também é o diretor da companhia onde eu trabalho hoje, e duas amigas, uma dessas, Maria Clara, e uma outra amiga. Eu observava como eles se posicionavam, eu observava como eles argumentavam, como eles se colocavam numa posição de autovalorização, de realmente estabelecer limites, de conversar tudo aquilo que precisa ser conversado, sem nhenhenhene, sem esconder, sem falsidade. Sabe aquele ditado? Combinado não sai caro? Era mais ou menos assim que eles acabavam agindo na vida e eu aprendi a fazer isso, a me posicionar nos conflitos junto com eles. É claro, não existe manual, né? A gente vai entendendo quais são os conflitos que tem a ver com a gente, quais são os conflitos, quais são os momentos em que a gente vai se posicionar. Porque eu ficava pensando, né? Poxa, é tão desconfortável. Eu perguntava para eles assim: vocês não sentem desconforto? Vocês não sentem frio na barriga, nervosismo? E eu sinto, mas assim, né? Eu tenho que me posicionar, não vou ter para onde fugir. Essa conversa precisa existir. E por isso que eu digo, porque eu presenciei muitas vezes essas pessoas fazerem isso e vi essas pessoas fazendo de uma forma muito diplomática, sem precisar ser cruel e sem precisar ser desrespeitoso, mas ainda assim estabelecendo os limites. É claro que muitas vezes o resultado dessa conversa não vai ser de acordo às nossas expectativas, né? Muitas vezes a outra pessoa não vai aceitar receber ou a relação vai ficar mexida de alguma forma por conta desse acontecimento. Mas eu juro a você que a coisa mais importante é nós sermos fiéis a quem nós somos. E se por acaso, depois de um tempo, você refletiu e, poxa, passou muito tempo, de repente eu queria ainda revisitar essa situação, ou ver essa pessoa, ou me posicionar de uma outra forma, você pode fazer isso e voltar atrás, porque também às vezes a gente perde a mão, né? Quando eu aprendi a ter essas conversas difíceis, tudo mudou para mim, sobretudo na minha estrutura emocional. Eu queria muito poder me posicionar de uma forma que tivesse alinhada comigo e com os meus valores para evitar que eu me submeta a determinadas situações. Com isso, eu também aprendi a identificar os cenários e a estabelecer limites desde o início. E, obviamente, também o que é que eu precisaria fazer anteriormente da minha postura, do meu comportamento, para evitar que esse tipo de situação se desenrolasse na minha vida. É muito importante a gente aprender a devolver o desconforto ao remetente. Assim, a gente assume uma postura de autovalidação e respeito.
que você acha sobre isso? Você concorda? Você discorda? Você já pensou sobre isso? Escreve sua opinião aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Se você gostou desse conteúdo, se você achou isso útil, envia para um amigo e deixa seu like para o YouTube saber que é um conteúdo relevante e assim entregar a mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Beijo. Tchau.